Salve DL, salve galera do canal. Bom, fazer esse vídeo aqui vou tentar não me estender muito e vou falar de um tema que eu já falei bastante aqui na escola, principalmente mais lá no começo, né? E quando eu comecei a postar no nosso portal cristolucer.com.br, que na época nem era esse endereço, né? Era escoladelucer.com.br. Eu comecei basicamente trabalhando com músicas do Raul Seixas, né? Decifrando ali as músicas dele, né, através da ótica do 7/12 Momentos Eternos, beleza? Então, tipo assim, vamos falar um pouco sobre Raul e qual a importância dele na minha trajetória. Então, tipo, eu já falei muitas vezes sobre isso, mas sempre chega pessoas novas na escola e nem todos acompanham todos os conteúdos, então quero trazer de novo esse assunto. E vai ser bom também que, para você que está acompanhando através somente do canal, entre aí no link fixado no topo dos comentários ou na descrição, para ter acesso, que eu vou deixar os que eu consegui achar, que eu lembrar, os conteúdos que eu já fiz relacionado ao tema Raul. E outros que eu citei, frases deles importantes na minha vida, tal, como o vídeo que eu fiz sobre o momento da morte. Então, eu sei que tem muita gente que começou a ouvir o Raul Seixas depois que conheceu a escola, porque o Mestre Bob bem posicionou que ele também é um reflexo luciferiano, né, das 7 notas ali, ele seria uma sustenida, né? Recentemente ele tem usado muito essa forma de abordar. Antigamente ele falava um pouco diferente, mas para quem conhece música e tudo mais, já ficava bem claro isso, certo? Então, tipo, quando eu comecei a ouvir Raul mesmo, tipo, assim, ouvir da forma para música, foi anos antes de conhecer a escola, né? Eu fui a entrar na escola mesmo em 2017. Mas eu conheço o Raul, eu comecei a ouvir mesmo Raul desde 2006, 2007, tá? Até um pouco antes. Mas para dar a forma que eu vou falar aqui pra vocês, foi em 2006 para 2007. Ou seja, faz muitos anos já. Então, o que acontece? Primeiramente, quem não conhece Raul, né? Raul toca sempre. Então, quando eu era bem criança ainda, 8 anos, por aí, eu já tinha ouvido Raul, até porque eu tenho um meio tio, né? Que na verdade é tio do meu irmão, Marcinho. Ele era muito fã de Raul, então ele tinha coleção em vinil. Então eu já ouvi ele ouvindo, mas era aquela coisa, né? Antigamente eu até pensava que quem cantava Maluco Beleza, uma das minhas músicas favoritas, eu pensava que era uma mulher, tá? Então, tipo, eu ouvia, mas é aquela coisa. Agora, ouvir para dar forma, eu comecei a ouvir mais ou menos em 2006, 2007, quando eu tinha convertido para a igreja evangélica e estava saindo. Então eu estava na casa dos meus, não vou dar a idade certinha, mas eu estava nos meus 17, 18, 19 anos, que foi a época que eu aprofundei muito em Raul. Então, tipo, quando eu comecei a ouvir Raul Seixas, ele foi meio que um guia espiritual mesmo, entendeu? Não é uma coisa... É muito mais além, porque na época eu tinha muitos questionamentos, muitas dúvidas, principalmente em relação à Bíblia, né? Já contei muito meu testemunho, vou deixar aí no artigo... Você que está acompanhando pelo canal, eu te convido a entrar e ver o testemunho, aprofundar um pouco mais no assunto. Mas então eu tava com várias questões para poder posicionar. Eu tava recém afastando da igreja, né? Porque diante de todos os desdobramentos, eu comecei a querer saber o que é a realidade, por causa de diversos fatores que eu já expliquei. E nisso tudo eu concluí que a verdade estaria na Bíblia, e fui estudar a Bíblia, me converti, cheguei até a pregar em cadeia. Nunca fui na cadeia na minha vida por BO, algo assim. A única vez que eu fui na cadeia foi para levar a palavra, né? Levar a palavra da Bíblia, pregar sobre Jesus Cristo, né? Na época foi o Evangelho de João, o desdobramento de João, lá na Ilha de Patmos, essas paradas todas que vai estar no artigo para vocês conferirem. Então, quando eu comecei a questionar questões da Bíblia, eu me senti um pouco de um certo receio, né? Falando, caramba, eu questionando a Bíblia e tal. Mas aí eu vi o Raul fazendo isso de uma forma muito ousada, eu vi antes, né? Aí eu falei, caramba, mano, esse cara sabe de algo que eu não sei, entende? Então eu comecei de fato a estudar suas músicas, entendeu? Então eu conheci Raul profundamente, eu comecei a tentar entender suas letras, comecei a procurar todas as formas de... todas as entrevistas que ele tinha dado, tudo que ele tinha escrito, né? E para poder entender. Então foi nessa que eu conheci o livro Bhagavad Gita, que inclusive tá aqui, eu já mostrei para vocês, ó. Entendeu? Esse aqui no caso nem é meu, esse aqui é da Adri, né? Ela que deixa comigo aqui e tal. Mas eu estudei muito ele, estudei esse livro e tal. Tem vários outros livros que não vou mostrar agora, tem até o Mentes Informados do Couto, os do Mestre Bob tá tudo ali no meu altar, né? Quem acompanha aqui a escola vê no ritual de vela mensal, sempre tá lá a foto, tem todos os livros dele, graças a Deus. Então, eu comecei a estudar profundamente muito as suas letras, né? E também as coisas que ele indicava.
Aí eu comecei a estudar ocultismo, o Aleister Crowley, né? E entender melhor a fundo a ideia que ele passava. Então, ele tinha música, por exemplo, Sociedade Alternativa, que não era apenas um conceito de uma música, ele fez isso se tornar real também. Na época ele arrumou um terreno, juntou pessoas, ele, Paulo Coelho e etc. Então, o Raul, de fato, ele foi como que um mestre, entende? Mesmo ele já fisicamente está morto na época lá, né, fisicamente falando, ele me ajudou muito, assim, como direção, tá? Por isso que eu falo, que eu convido você, quem interessar mais no testemunho. E outra coisa, tem gente que não entende, testemunho é algo bíblico, entendeu? É recomendado na Bíblia, tanto que qualquer evangélico sabe disso. Quando você se converte ao evangelismo, você tem a oportunidade de dar seus testemunhos, de falar como era a sua vida, de mostrar as mudanças que a conversão a Cristo te fez. Para quê? Para fortalecer a fé da egrégora ali e também para conseguir atrair, né? Porque muitas pessoas vão se familiarizar com o seu testemunho, com o que você passou e também com as mudanças em sua vida, entendeu? Então isso é importante nesse sentido. Enfim, então por isso eu dou meu testemunho para muitas pessoas se familiarizar e ver que realmente há mudanças, tá? Então, existem infinitas músicas do Raul que ajuda a gente a refletir, a pensar, a questionar. Muitas frases eu usei, sabe? Então, quando eu estava na minha busca, por exemplo, eu pensava muito e falei muito e analisei muito sobre... tem uma música dele que ele fala, né? Que aos 11 anos de idade ele já desconfiava da verdade absoluta. Aí eu tinha aquela coisa comigo, que existe uma verdade, que verdade seria essa diante de tantas verdades relativas. Então, ele me incentivou muito a procurar. Uma outra frase dele também que... Convido vocês a ver o vídeo que eu fiz sobre o momento da morte, que vai estar no artigo, que me fez pensar muito, é aquela que fala sobre... muita gente passa a vida inteira traçando uma briga com os galhos, sem saber que é lá no tronco que está o corinho do baralho, entendeu? Aí muitas vezes já, a gente tem conteúdo aqui na escola, agora eu vou só falar, mas isso está total relacionado com os 7/12 momentos eternos, entendeu? Como se o tronco da árvore, a árvore em si fosse o 7/12, né? Fosse a base ali cognitiva e os galhos o fruto, né? Tipo, você tem o todo, né? A base de discernimento e as possibilidades de discernir os caminhos a traçar, isso vão formando os galhos. Assim você tem uma árvore completa, entendeu? Então, ele foi muito importante na minha vida por essa questão, tá? De realmente me servir de apoio naquele momento de desespero, de falta de direção, compreende? Então esse vídeo é um vídeo curto mesmo, eu voltei a fazer ele porque hoje eu estava conversando aqui com 2 membros da escola que hoje residem com a gente, no caso foi o Herbert e o Matheus Oliveira. Cheguei até a convidá-los para participar, o Matheus não quis muito assim porque ele acha que ele não tinha muita bagagem, foi o que ele falou, não tem muita bagagem para falar sobre o assunto, mas a gente poderia gravar outros assuntos em outro momento. E o Herbert também a gente quase gravou, mas a gente acabou desdobrando outras coisas, o tempo foi passando, escureceu. Eu ia gravar lá no Rio, acabei vindo gravar aqui, sabe? Mas, então, eu voltei a gravar esse tema por conta disso, né? Eu conversando com o Matheus, por exemplo, aí ele mesmo falou que ele conheceu o Raul depois da escola, entende? Então eu vejo que muita gente começou a ouvir o Raul depois da escola. Só que tem uma diferença, galera, isso aí serve para muitas coisas. No meu caso, por exemplo, eu conheço muito a fundo o Raul não por só ouvir, entende? Por estudá-lo realmente, por estudar suas letras, por querer entender aquele oculto, né, que tá na letra dele. Tem diversas, a gente pode, por exemplo, o próprio Matheus falou de uma que ele gosta, que é o Messias Indeciso, né, que tem aquela letra, certa vez houve um homem comum como um homem qualquer, jogou pelada descalço, cresceu e formou sem ter fé, mas nele havia algo estranho, lembrava ter vivido outra vez em outros mundos distantes, e assim acreditando em si fez, e acreditando em si mesmo, tornou-se o mais sábio entre os seus, e o povo pedindo milagre chamava esse homem de Deus. Vê como a música, essas letras dele traz um conhecimento oculto, vamos dizer assim, que a humanidade quer entender. Você tem também o Judas também, por exemplo, que Raul cantava, parte de um plano secreto, amigo fiel de Jesus, eu fui escolhido por ele para pregá-lo na cruz, Cristo morreu como homem, o mártir da salvação, deixando para mim seu amigo o sinal da traição. Aí você entra no refrão, né? É que lá em cima, lá na beira da piscina, olhando os simples mortais, eu não tô lendo nada não, viu, galera? Eu sei de cor mesmo. Nas alturas fazem escrituras, mas eu me pergunto se é pouco demais. Eu não vou traduzir nada aqui, eu poderia ir traduzindo o que tá falando. No próximo estrofe fala, né? Se eu não tivesse o traído, morreria cercado de luz. O mundo hoje então não teria a marca sagrada da cruz. E para provar que eu lhe amava, perdi outro gesto de amor. Pediu que eu traísse com um beijo que a minha boca então marcou. Aí você vê a abordagem
com Judas um aspecto mais diferente, mais quântico, né? Ao invés daquele ponto binário, entende? Não vou explicar não, mas para um bom entendedor não pinga letra. Então você tem essas músicas, você tem diversas outras músicas que faz questionar a Paranoia, por exemplo, que eu já tenho traduzido aí no portal. E ainda pretendo, eu nunca falei que eu parei, né? Sempre deixei bem claro que eu posso voltar em algum momento falar sobre as letras e tal. Então se a galera achar interessante, comente aí, ou então indique alguma letra dele, alguma música dele que vocês querem que eu faça ali uma leitura, né? Baseado ali no 7/12 e no meu entendimento sobre o que eu estou analisando. Vai ser um prazer fazer e, enfim, ajuda a gerar conteúdo também. Então é mais sobre isso mesmo, para deixar bem claro isso, que o Raul não é somente um músico que eu escutei porque eu gosto de rock, ou então que eu comecei a ouvir por causa da escola, né, que a gente fala muito na escola. Conheço ele há muito tempo, ele me serviu como direção, né, por muitos anos. Inclusive quando eu cheguei na escola, entendi o que o mestre explicava do 7/12, entendi que ele era um reflexo luciferiano, e isso me fez compreender o quão importante ele foi na minha vida, né, por que eu valorizava tanto aquilo que ele falava, entende? Simplesmente por ser um reflexo luciferiano, né, messiânico. O mesmo também aconteceu com o próprio Salomão, né? Eu nunca fui muito fã dos livros do Velho Testamento da Bíblia, mas o Provérbios eu sempre falei, desde as antigas, eu falava que eu gostava muito de Salomão, li muito de Salomão. Inclusive, o Hélio Couto, a Ressonância Harmônica, o primeiro pedido que eu fiz sempre foi, nunca pedi nada material. Eu pedi no primeiro CD que eu fiz pra ele na época lá, eu pedi pra ter, eu falei, eu quero, primeiramente eu queria o que Salomão pediu, que é conhecimento. Hoje em dia eu sei que pode ter sido uma ousadia e tal, né? Mas eu sei muito bem porque que eu pedi aquilo na época. Que eu queria conhecimento, pedi a consciência de Mozart, que é o professor do Beethoven, da área da música clássica, e praticamente foi isso. Ainda concluí falando que eu não queria nada material, eu queria me capacitar, porque depois o resto seria consequência, né, do meu próprio esforço. Então é isso, galera. Espero que tenha ficado claro. É para ser um vídeo rápido mesmo. É mais um gatilho para eu poder gerar conteúdo aqui pro portal, porque eu desenrolei esse desdobramento, essa conversa com esses dois membros que eu acabei de citar. E é uma oportunidade para eu reviver também esse conteúdo que eu fiz um tempo atrás, tá? Então, para vocês verem a profundidade, eu fiz um conteúdo sobre a música... como é que chama mesmo? O Sábio Chinês, né, o conto do Sábio Chinês. Então eu fiz um texto bem lá no começo mesmo, quando comecei a postar no portal antigo. E depois ainda eu fiz mais futuramente, que já se tornou antigo também, que já faz uns 2 anos, eu fiz um vídeo reagindo a esse artigo que eu tinha feito. Então eu convido vocês a ver, principalmente isso do Sábio Chinês, e ver como mesmo antes de ter plasmado no espaço-tempo essa questão do metaverso com esse termo, a gente já falava sobre esse assunto, tá? Então ali no conto do Sábio Chinês, por exemplo, o tempo inteiro eu estava falando sobre metaverso. Só que ao invés de eu usar o termo mergulhar num jogo, eu relacionei com o sonho, tá? Porque ali, no conto do Sábio Chinês, para quem sabe já, é a questão de um sábio chinês que sonhou que era uma borboleta. Depois ele se pegou questionando, será que ele sonhou que era uma borboleta? Ou será que a borboleta estava sonhando que era ele? Entendeu? Então é esse paradoxo de realidade, o que é real, o que não é real, tem toda a relação com... o metaverso, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Tô com o visual aqui um pouco diferente, aqui tá um calor danado, então eu venho um pouco mais à vontade, não quero usar capuz e tudo mais. E é isso. Então se você tá aí aqui no YouTube, entra aí no link, tá? Acessa o artigo, ali vai ter muita coisa voltada diretamente para os assuntos que eu já fiz, Raul Seixas, e também outros que eu lembrar que eu usei frases, termos dele para poder relacionar, tá? Um exemplo é um sobre o momento da morte. Então se você é novo aqui, é importante, e se esse conteúdo foi bom para você, visite o nosso portal lá para você ver o quanto de coisa você pode agregar na sua vida, e deixe seu like aí, que isso fortalece bastante. Os conteúdos que trabalhamos aqui é muito difícil de propagar de forma automática, né? A gente tem que atuar de forma bem orgânica aqui, então eu peço que você deixe seu like, isso ajuda, comente alguma coisa aí, deixa fala aí da sua experiência, quanto tempo faz que você conhece o Raul Seixas, a importância das letras dele em sua vida. Deixa uma recomendação também se você quiser que eu comente sobre alguma letra específica. E também, obviamente, inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito, beleza? Então é isso, fiquem com Deus e luz pra nós.